Muitas mulheres focam na ovulação, mas será que o seu útero, que o seu endométrio está pronto para receber esse bebezinho? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu quero trazer para você os 3 pilares para uma boa implantação. Então, talvez você até esteja namorando no momento correto, esteja ovulando, até acontece a formação do embrião, porém essa gestação ela não se desenvolve. E é justamente por uma má qualidade no seu endométrio que isso pode estar acontecendo. Então fica até o final desse vídeo, principalmente se você já passou por alguma perda, se você já está nas tentativas há algum tempo. Bem, o primeiro pilar para você melhorar a sua implantação, ter uma boa implantação, é você construir um endométrio saudável. E o que é preciso para você construir? Você precisa ter uma boa vascularização, ou seja, uma boa chegada de nutrientes, de sangue ali para a região. E você precisa ter uma boa espessura do endométrio. E o que prejudica justamente esses 2 pontos? Primeiro, uma inflamação crônica. Segundo, uma baixa de progesterona. Terceiro, um estresse crônico. E quarto, uma má circulação. E o que você pode fazer justamente para atacar todos esses pontos que eu falei? Primeiro, diminuir essa inflamação. O que mais leva à inflamação do corpo? Uma dieta rica em açúcares, alimentos doces, refinados e ultraprocessados, ou seja, com conservante, com aditivo químico, bebida alcoólica. Então observe se não tem isso na sua rotina. Se tiver, eu falo, mais importante que incluir é você retirar aquilo que adoece. Então procure eliminar. Se você sofre com endometriose, com síndrome do ovário policístico, se gera um processo inflamatório no seu corpo. Então você precisa tratar isso. E como que você trata? Justamente com o seu ambiente, com isso que eu tô, falando para vocês aqui. Dieta, principalmente, e diminuir o contato com toxinas. Quanto mais toxinas você tem em contato, maior a inflamação do seu corpo. Então muito cuidado com o cosmético que você usa, com o produto de limpeza que você usa, porque tudo isso está inflamando o seu corpo, está levando toxinas para dentro do seu corpo. Então tem uma alimentação aí à base de alimentos naturais, eu falo de preferência para carnes vermelhas, gorduras naturais, que vão favorecer, que vão nutrir o seu corpo. E outro fator que aumenta muito a inflamação é você dormir mal. Então muita atenção, se você vai dormir tarde, se você fica muito no celular, principalmente no período da noite, se as luzes da sua casa são brancas, procure trocar a luz de LED branca por luz amarelinha, porque isso vai impactar na sua produção de melatonina, e a melatonina ela é importantíssima para o equilíbrio do nosso corpo, uma boa noite de sono e para, consequentemente, diminuir a inflamação do seu corpo. Agora, para você melhorar o seu fluxo sanguíneo, eu indico que você faça atividade física. Então, se mantenha ativa, procure incluir atividades físicas na sua rotina, isso vai fazer com que melhore a sua circulação. Uma outra grande dica que eu dou é faça a acupuntura. A acupuntura, ela ajuda a melhorar, diminuir seus níveis de estresse primeiro, que é uma das coisas mais importantes para essa boa saúde endometrial, você diminuir seus níveis de estresse. A acupuntura vai auxiliar. E também ela vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, equilibrar o seu corpo. Então isso é uma das coisas que eu mais indico para as pacientes, para as alunas, façam acupuntura se possível. Mas a atividade física é fundamental, você precisa incluir na sua rotina. E um outro fator importantíssimo que faz com que você tenha uma baixa de progesterona é o estresse. Quanto mais estressado você está, maior seu nível de cortisol, e o cortisol vai competir com a progesterona. Então, repense na sua rotina de trabalho. Será que não vale a pena, se é o seu sonho, ser mãe, será que não vale a pena colocar um freio ali no trabalho? Trabalhar um pouco menos? Será que você não está muito ali nas redes sociais, muito tensa com essa ansiedade de engravidar e fica vendo stories, todo mundo conseguindo e tal? Redes sociais, hoje em dia, eu falo, um dos maiores vilões para a gente, o que mais faz a gente ter ansiedade é ficar ali, rodando tela, porque aí você vai vendo e ali nas redes sociais todo mundo só posta a parte linda, maravilhosa. E aí isso gera muitas mulheres, com muitas pessoas, comigo, talvez com você também, geram mais ansiedade. Então, muita atenção a isso, tá? Procure, tem até um livro do Dale, que eu gosto muito, assim, ele cita, uma das coisas que faz você diminuir a ansiedade é se manter ocupada. Então, se mantenha ocupada, mas ocupada com uma coisa boa. Por exemplo, vá fazer uma atividade física ao ar livre, faça alguma coisa que você gosta, de repente, às vezes um esporte que você não praticava há um tempo. Vá ler um livro que agregue, que traga coisas boas para você, no seu trabalho também, mas mantenha-se ocupada.
Porque quanto mais a gente tá ali de bobeira, mais vem esses pensamentos ruins. E isso aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. Então, cuide desse emocional. Mais uma vez, a acupuntura ela pode te auxiliar nisso também. Então, quando você pensar em como eu posso melhorar a saúde do meu endométrio, construir um endométrio saudável, pensa numa plantação. Quando você vai plantar algo, seja uma plantinha em um vaso, ou então, né, uma fruta, um pé de alguma fruta, o que precisa fazer? Você precisa cuidar da terra. Você precisa limpar aquela terra, você precisa colocar nutrientes, mexer nela. E é a mesma coisa com o nosso endométrio. Então, você precisa retirar aquilo que adoece, como, por exemplo, os industrializados. Você precisa colocar os nutrientes ali na terra, nutrir aquela terra, para que aquela sementinha ela possa desenvolver, crescer e trazer frutos. E é exatamente assim com o nosso endométrio. Então, muito cuidado ao seu redor. O que você coloca na sua mesa, o que você coloca dentro do seu corpo, o ambiente de trabalho que você está vendo. Quantas mulheres que eu já atendi que falavam que, nossa, não aguento o chefe, que não é colega de trabalho, que passa muito nervoso, estresse. Isso vai impactar, porque o seu corpo ele vai entender que não está no momento de você gerar uma vida, porque você está em constante estresse. Então, observe a sua vida, observe o seu ambiente, como está, o que você precisa fazer para você melhorar o seu estilo de vida. Qual área ali da sua vida dessas que eu falei que você precisa de uma atenção mais especial? Isso daí pode ser o que vai fazer total diferença para você construir um endométrio saudável para essa gestação. O segundo passo é ter uma boa produção de progesterona na fase lútea. A progesterona, como o próprio nome diz, é o hormônio pró-gestação. Então ele é muito importante para esse desenvolvimento do endométrio, para fazer com que aquele útero ele não se contraia e com isso não tenha o risco de expulsar aquele embriãozinho. Também ele vai fazer um controle no seu sistema imunológico, para que o seu sistema imunológico não ataque aquele embrião. Além disso, ele diminui a inflamação e faz com que aquela gestação ali ocorra da melhor maneira possível. E quais são os sinais de alerta que o seu corpo pode estar dando que a sua progesterona esteja baixa? Primeiro, aquela borra marrom logo no início da menstruação. Tem muita gente que acha que é normal. Não, não é normal. Pode indicar uma baixa de progesterona. Segundo ponto, a sua fase lútea ser menor que 11 dias. Atenção se a sua fase lútea dura menos que 11 dias. Sei que essa produção de progesterona não esteja boa. Terceiro, se você acompanha com a temperatura basal, o que eu super indico, que é fundamental, não somente para você saber se sua produção de progesterona está boa, mas sim para entender se o seu ciclo está saudável, se você está realmente ovulando, é você fazer o acompanhamento do ciclo pela temperatura basal. Quando você acompanha o seu ciclo pela temperatura basal e você percebe que essa temperatura, ela oscila muito na fase lútea, ou ela cai muito, isso pode indicar que a sua produção de progesterona não está boa. E muitas perdas acontecem justamente por essa baixa de progesterona, então muita atenção. E as duas maneiras, né, que você pode saber se a sua produção de progesterona está boa ou não, é fazendo acompanhamento com a temperatura basal, que eu explico no meu guia, e também fazer exames de sangue, avaliar como que está a sua progesterona em torno ali do 7º dia após a sua ovulação. Você fazer o exame de progesterona nessa fase vai te dar uma clareza se essa progesterona, se ela está boa ou não. O ideal é que ela esteja maior que 8, tá bom? E o terceiro pilar para uma boa implantação é você reduzir os seus níveis de estresse e a sua inflamação. Talvez tenha ficado uma dúvida, nossa, minha progesterona está baixa, o que eu posso fazer? Atenção ao cortisol. Cortisol elevado, ele vai competir com a progesterona. Quando você tem um excesso de cortisol, você aumenta a inflamação do seu corpo, você diminui a chegada de sangue para aquela região, ou seja, diminui a vascularização. Isso faz com que o seu endométrio ele fique mais fino. Então, o excesso de cortisol vai impactar diretamente nessa espessura do endométrio, além de aumentar a inflamação do seu corpo. E o que você pode fazer para você diminuir o cortisol? Primeiro, sono. Tenha um sono de boa qualidade. Segundo, procure diminuir, se você faz um treino muito extenuante, se você treina muito intensamente, procure reduzir.
Terceiro, rotina de trabalho, muita atenção, muitas mulheres realmente trabalham muito, não sei se é o seu caso, muito preocupada, entra no trabalho muito cedo, sai muito tarde, leva o trabalho para casa, muita atenção a isso. Procure aí rever, será que não é o momento de você, colocar um pezinho no freio, diminuir essa rotina de trabalho? Para os seus níveis hormonais, isso vai ser fundamental, você reduzir o seu nível de cortisol. Terceiro, diminuir glicemia, insulina. Quando você tem um consumo de alimentos ultraprocessados, açúcares em geral, você aumenta aí a liberação de insulina para o teu corpo. A insulina a gente sabe que é um hormônio pró-inflamatório, então quanto mais insulina você produz, maior a inflamação do seu corpo. E com isso, aumenta aí também esse descontrole, você acaba tendo mais cortisol e a consequência disso é competir com a progesterona. E a outra dica fundamental é cuide da sua saúde intestinal. Você sabia que 70% das nossas células imunológicas são produzidas no intestino? E a gente sabe que a gestação é um processo imunológico muito forte. Então, se você está com o seu sistema imunológico totalmente descontrolado, as chances de você não ter sucesso na gestação, acabar tendo alguma perca é muito grande. Então, por isso, você precisa controlar seu sistema imune. Para normalizar, controlar o sistema imune, você precisa cuidar do seu intestino. Então, muita atenção na sua saúde intestinal, isso é importantíssimo. Então, um resuminho bem prático para você não esquecer. Você precisa, primeiro, de ter um endométrio saudável e bem nutrido. Segundo, você precisa de uma boa produção de progesterona. E terceiro, você precisa diminuir a inflamação do seu corpo e também diminuir o estresse. Você conseguindo conciliar esses 3 pilares será fundamental para uma boa implantação. E se você quer ter uma clareza de como está o seu ciclo, se ele está o ciclo ideal para uma gestação ou se não estiver, o que é que pode estar atrapalhando, se você está ovulando, se não está ovulando, eu criei um guia exatamente que explica o passo a passo para você entender o seu ciclo. Clique aqui, conheça meu guia. Lá você vai ver que tem uma comunidade também no WhatsApp, onde a gente troca muito conhecimento, muita informação. Então, entre para a nossa comunidade, participe do guia, assuma o controle da sua fertilidade e entenda o seu ciclo. E se inscreve aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.